E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula, nossa aula de arte. É isso aí. Nós vamos ter dois momentos da nossa aula hoje. Primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre as atividades que eu passei na última aula para que você pudesse estar realizando em casa. E o segundo momento, nós vamos estar trazendo a discussão do novo tema desse capítulo. Então, senta aí, pega teu material, fica atento, porque tem muita coisa boa para a gente falar aqui em arte. Então vamos começar a falar sobre as questões que estão aqui na página 376. Tá? Tem algumas atividades que você precisaria desenvolver em casa. Então, diz o seguinte: com o auxílio do professor, as tarefas estão começando com o auxílio do professor. E aí, professor, o que se faz? Bem, nesse processo nós estamos em nossas casas, né? Nós não estamos vindo vocês não estão vindo para a escola. É necessário que vocês realizem essas tarefas sem a ajuda do professor nesse sentido, tá? Mas que depois, no retorno, nós vamos ter a oportunidade de realizar outras tarefas, e essas outras tarefas serão realizadas em sala, com a participação do professor junto a vocês. Então a questão é a seguinte: coloque-se em cadeiras. Está pedindo para colocar 5 cadeiras dispostas de frente para o restante da turma. De 5 em 5, os alunos irão ocupar as cadeiras, chamadas cadeiras da expressão. Então, vamos lá, você pode estar fazendo isso com os seus familiares, tá? Com os seus irmãos, seus primos, e até mesmo seria bacana seu pai e sua mãe participar desse momento. É um momento de interação, já que estamos em casa, vocês podem estar realizando isso com a sua família, que diz: quem estiver sentado à frente da turma não poderá expressar-se corporalmente, devendo apenas destacar a expressão facial. A turma e o professor, no caso você e seus pais, escolherão 3 sentimentos ou sensações que os alunos deverão interpretar somente com a expressão facial. Por exemplo, ele diz o seguinte: pode ser o sono, a tristeza, o medo. A cada troca de alunos, as expressões também devem ser trocadas até que todos tenham participado. Então você pode fazer isso com os seus familiares, será um momento lúdico e um momento bacana para a família, tá? De interação, de diálogo e até mesmo de brincadeira. E assim os seus pais vão estar te ajudando a entender sobre o assunto, que é justamente sobre o ator, né? As expressões que ele faz quando ele está em cena, né? Ele vai se utilizar de um mecanismo fortíssimo, que é os sentimentos, que é a expressão facial, que é o que nós estamos discutindo justamente nesse assunto, tá bom? A segunda questão é uma questão muito moderna, né? Muito atual, já que está falando sobre fotografia aqui, ó. Façam 3 selfies com expressões faciais diferentes. Então, bacana você fazer isso em casa. Vai lá, mãe, vem aqui, vamos participar desse momento, vamos tirar essa selfie aqui e bater juntos. Aí diz: antes de se autofotografar, procure um fundo neutro, tá? Uma cor parecida com a cor aqui desse quadro, tá bom? Para que você possa também conseguir realizar. Com uma parede de apenas uma cor, e procure um enquadramento semelhante a uma foto 3x4. A posição da câmera ou do smartphone deve ser no formato retrato, ou seja, em que seu rosto e o elemento central da imagem sem interferência visuais, tá? Então você vai produzir uma foto. Para quê? As expressões devem estar bem claras, a fim de que o público consiga identificá-la. Depois imprima as fotos coloridas e colhem uma ao lado da outra em uma folha de papel, sulfite ou o material que você tiver em casa, você pode estar utilizando para fazer uma exposição com as fotos de todos os alunos. No caso, você pode fazer isso com seus familiares, tá? Utilizando aí da selfie e fazendo desse momento um momento de interação familiar. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Página 378 é a próxima questão. É o desenvolver e aplicar. Tá aqui. Bem, aqui ele vai estar trabalhando uma técnica. Então essa técnica é justamente utilizada
para os atores, né? Os atores utilizam dessa técnica na hora de entrar em cena, para que eles não entrem já com a respiração ofegante ou cansada em cena. Ou muitas vezes eles fazem várias trocas de roupa e retornam para o palco, e aí nessa troca de roupa é que muitos podem ficar ofegantes, cansados. Então são técnicas desenvolvidas justamente para isso. Em casa, mais uma vez, você pode estar realizando essa atividade com os seus familiares. Inspire pelo nariz, contando até 5, e expire pela boca, contando até 5. Faça isso 3 vezes. Depois aumente a contagem para 6, 7 e 8. E assim sucessivamente até o máximo que você conseguir. Então são técnicas para você trabalhar a sua respiração, tá? 2. Inspire pelo nariz até o seu limite e expire pela boca, emitindo os seguintes sons. Procure respirar enchendo sua barriga, o seu diafragma e não o seu pulmão. Então você vai começar com o X, tá? Depois você vai estar utilizando o K e o S. Depois o Z, né? O som do Z. Depois, por parte, S, 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 S. Você vai fazer uma sequência, beleza? Terceira questão, inspire pelo nariz e solte o ar emitindo qualquer som vocálico. Então percebam que são técnicas utilizadas no teatro e também pode ser utilizada para outras atividades. E isso pode ser realizado em conjunto familiar. Tá? Você pode pedir para o seu pai, seu irmão, sua mãe ou sua tia, quem morar na sua casa ou próximo ali, você pode estar realizando essas atividades com eles, ok? Vamos para a página 379, que também está trazendo dicas para que a gente possa estar realizando em casa, tá? Que diz o seguinte, articulação, aqui, interação. Bom, falem todos juntos os trava-línguas a seguir, de acordo com as orientações abaixo. Olha, mais uma dica para você e sua família está realizando, tá? Nós estamos falando sobre os trava-línguas. Então vamos lá. Abrindo completamente a boca de modo exagerado. Então diz o seguinte, com o lápis entre os dentes, movimentando apenas os lábios. Você achava que ia ser bem fácil? Não. Você vai utilizar o lápis segurando os seus dentes e somente seus lábios é que vão estar pronunciando justamente os trava-línguas, tá? Então diz, mantendo a abertura da boca sempre igual. Então está aqui o trava-língua que vai dizer o pinto pia, a pia pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga, né? Aqui vai dizer o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, 2 trava-línguas aqui para que você possa estar fazendo isso. Isso pode ser feito à noite, depois que a família já estiver toda sentada, talvez assistindo TV. Você pede um momento da atenção, você ensina para eles e aí você vai realizar essa atividade com seus familiares. Bacana, né, a dica? Pois é, tudo isso está nas nossas atividades do nosso livro de arte, tá? Você pode estar olhando, você pode estar pesquisando. 380 para que a gente possa ir para o nosso, já para o nosso conteúdo, tá bom? Vamos aqui. Dinâmica. A dinâmica vocal está relacionada à força e à potência, tá? Vai falar sobre isso, mas lá embaixo que vai estar a atividade. Pronto. Então aqui diz, trabalhe um pouco com a potência da sua voz. Leia o trecho do poema a seguir, como se estivesse cochichando. Então, você vai lá, mas mantendo o volume da voz para que possa ser ouvido. Depois, leia o poema como se estivesse gritando. Então, primeiro você vai cochichar, depois você vai gritar. Mas mantendo a mesma potência vocal. Então, essas são algumas atividades. E aqui está o texto que você vai estar lendo, né? Pronto, vamos à segunda. Agora marque a sílaba tônica forte das palavras desse trecho do poema. Depois recite-o, pronunciando fortemente as sílabas tônicas e com potência vocal suave as sílabas átonas. Então você precisava ler o texto novamente e a partir daí você vai procurando essas sílabas e você vai justamente fazendo a entonação, tá? Terceira, experimente fazer o contrário, acentue as sílabas átonas e suavize as tônicas, tá?
essa foi a nossa atividade. Bom, nós vamos agora para a página 381. Que vai falar sobre a construção do personagem. Primeiro momento nós falamos lá sobre ator e atriz, tá? Mas agora nós vamos estar falando sobre a construção do personagem. Como é que um ator ou uma atriz se prepara para o seu personagem, né? Ele tem que estudar, ele precisa se organizar para que ele possa ter essa construção do seu personagem no seu dia a dia, tá? Então vamos ler lá. O ator e diretor teatral russo Konstantin Stanislavski, 1863 e 1938, é considerado um dos mais importantes artistas do naturalismo no teatro. Preste atenção. Ele desenvolveu o método de interpretação e composição de personagens. Então, nós estamos falando como você vai compor e como você vai desenvolver esse personagem. Seu método foi seguido por artistas de diversas localidades do mundo e ainda hoje é estudado e utilizado tanto no cinema quanto no teatro. Então, você que pretende fazer um curso de teatro, quando você entrar no curso de teatro, você vai sim também ouvir falar desse método e lá, de uma forma bem mais forte, você vai estar se adaptando a esse método que é justamente voltado para a criação desses personagens, tá bom? No método criado por Stanislavski, aspectos da vida do ator são emprestados. Então vamos lá, eles começam a fazer essa construção dos personagens baseado no ator, para se transformar em estrutura de composição para o personagem. Por exemplo, nesse método aqui, vai trabalhar as memórias, os sentimentos e as experiências adquiridas ao longo da vida do ator, tá? Então, tudo isso vai entrar. São utilizados no processo criativo para que ele possa, o ator, viver o personagem. Então, é necessário que ele deixe um pouco de lado a sua pessoa e ele passe a incorporar o personagem. Mas para que chegue até esse processo, ele tem que passar por isso aqui, que é justamente ele está emprestando, né? E aí vai as suas transformações para que o personagem possa surgir. Com grande fidelidade à vida, os sentimentos exigidos pelos personagens interpretados. Aqui diz que seu método envolve um aspecto bastante complexo de preparação do ator e de criação do personagem conforme apresentados a seguir. Então ele vai preparar o ator, né? Existe um processo, esse ator precisa observar, precisa ler, se estruturar, para que em seguida ele possa incorporar o personagem, para que ele não fique em cena sendo ele mesmo, né? Para que não seja lá simplesmente o ator, mas que seja lá o personagem, né? O corpo do ator está sendo emprestado para aquele personagem. Talvez seja um personagem que vai ser o mocinho da trama ou o vilão da trama, mas ele precisa incorporar aquele personagem para que a plateia fique admirada com o seu desenrolar no espetáculo, né? Para a forma como ele conduz, a forma como ele olha, né? Como ele fala, até o seu caminhar, isso precisa ser ajustado para que o personagem possa, durante aquele processo, estar vivo em cena, né? O ator some daquele momento e entra em cena o personagem. Circunstâncias prévias. Envolve análise de que ocorreu antes de o personagem entrar em cena. O ator deve, olha aqui, o ator deve, por meio de informações fornecidas no texto, que é justamente a leitura que ele precisa ter, que é o texto dramático, aprofundar o entendimento da história. Então ele também necessita conhecer a história, né, em que ele faz parte. Não é simplesmente ele chegar lá um dia antes ou no mesmo dia com um texto ensaiado, e ele ia para a apresentação. Não, ele precisa ter um envolvimento com a cena, ele precisa conhecer o texto, ele precisa conhecer a estrutura que está em volta e, óbvio, quem são os outros atores que irá contracenar com ele. Reunindo tudo que possa servir de referência para a composição
do personagem. A ideia de composição do personagem é parecido como se você fosse fazer uma vitamina de algum tipo de uma fruta, que você precisa colocar as frutas no liquidificador e aí coloca-se o leite e você faz aquela mistura de frutas e no final sai uma vitamina deliciosa. No teatro também tem mais ou menos essa ideia, dessa perspectiva, aonde você vai lá juntar justamente todas essas informações em um único lugar. Inclusive aspecto do mundo, olha aí, do mundo em que está inserido e seus relacionamentos com outros personagens. Então ele começa a observar através do texto, né? Como é que esses personagens, como é que eu vou desenvolver a minha relação com os outros personagens em cena, tá? Então aqui também vai falar sobre a memória emotiva, é outro ponto que traz nesse método. Trata-se de um recurso de interpretação, tá? Em que o ator recria, olha aqui, uma emoção necessária para uma cena com base na memória, da experiência que viveu em sua vida pessoal. Então ele vai trazendo fatos importantes para que o personagem dele crie vida, né? Saia de fato do papel e venha para o palco. Acontece muitas vezes alguns atores que interpretam tão bem, conseguem compreender aquela composição do personagem que as pessoas não conseguem reconhecer quem é aquele ator, porque ele interpreta e ele conseguiu vivenciar cada momento, cada segundo referente ao seu personagem, tá bom? Então a gente está vendo aqui mais um pouquinho que diz assim: se o ator tem que se colocar no lugar do personagem, tentando sempre imaginar o que ele faria. Então essa é a pergunta. O que o personagem faria ao invés do ator, né? Então ele vai ter essa visão, tá? Então é necessário que isso esteja atento no personagem. Vamos passando aqui. Bom, o ator precisa estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, tá? Olha só, precisa realizar cada movimento do personagem com consciência, tratando não apenas a cena, mas a peça em sua totalidade, com reverência, dando a devida importância a cada mínima ação. Ou seja, cada ator que está em cena precisa compreender a peça um todo. Não existe aquela do ator ele só chegar na hora de gravar a sua cena ou entrar no palco naquele momento. Ele precisa conhecer o contexto, né? Ele precisa saber a história, ele precisa conhecer a vida que o diretor deu aos personagens, né? Então isso é muito importante, tá bom? Isso é de grande importância para que a gente possa compreender como é dar vida ao personagem, tá bom? Vamos lá, nós vamos agora para a página 383. 383, que é aquele organograma. Pronto. Então vamos lá. Nós temos aqui, ainda dando continuidade à nossa aula, rostos e expressões relacionando conceito. Então isso aqui é um organograma, como vocês sabem, os nossos livros trazem sempre um organograma para que a gente compreenda. É um esquema que é montado para que a gente tenha a noção de como funciona de fato. Então vamos aqui, quem está aqui é teatro, né? É o teatro que está aqui. Então vamos ver com quem o teatro vai se relacionar. É importante que a gente conheça sobre isso. Professor, nós estamos estudando teatro por quê? Né? Na nossa aula de arte, porque o teatro faz sim parte dessa, digamos, desse mundo de artes, né? Ele está inserido, além da pintura, da dança, existe o teatro, tá? Como existe o cinema, e essa é a vez de estudarmos sobre o teatro. Então o teatro vai se relacionar com atores e ou atrizes, então há uma relação entre eles, teatro, atores e atrizes. Então está relacionado. Por quê? Porque os atores, eles interpretam, tá? Então, como nós estamos falando sobre interpretação, estamos falando sobre criação de personagens, sobre o método do Stanislavski, né? Nós estamos falando sobre esse método, nós estamos falando sobre protagonista. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Personagens podem ser
protagonistas e antagonistas, tá? Os personagens se relacionam-se com a expressão vocal, tá? Nós vamos descer já para cá. Relaciona-se com elementos vocais, como a respiração e o timbre, tá? Aí também articulação ou dicção, entonação e dinâmica. Tudo isso é necessário que isso aconteça através dos personagens, né? Aí ele vai se relacionar também os personagens com expressão corporal, pode ser do corpo ou a face. Então, são a expressão que você faz no seu rosto e a expressão que você faz no seu corpo. Ele também, o personagem, vai se relacionar com o método Stanislavski de composição de personagem, que é o método que nós estamos falando agora, que é um método bastante conhecido no mundo teatral. Então, os atores sabem sobre isso, atores tanto do cinema, teatro e das novelas, né? Eles conhecem sobre isso. Então, vamos lá. O método vai usar circunstâncias prévias e o se, né? Aí vem a memória emotiva. Então, vai trabalhar todas essas expressões. Então, percebam que o centro aqui são os atores, né? Que vão dar vida aos personagens. Então, maior do que os atores, maiores do que os atores e atrizes são os personagens, tá? Porque são os personagens que vão estar inseridos nesse contexto teatral, como protagonistas e antagonistas. Beleza? Professor Jairo vai ficando por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço!